terça-feira, quando estamos ministrando, os irmãos já sabem. Dá só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Os irmãos já sabem, nós estamos seguindo uma exposição bíblica, irmãos. Nosso alvo é que você, tá bom, nosso alvo é que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, por isso nós devemos analisar isso. Muito bem, está aí. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Coloca aí na tela só a introdução. Nós vamos seguir aqui com os irmãos. Deixando a simplicidade. É a temática de hoje. Nós não vamos explorar tudo, mas na próxima terça-feira, coloca lá só o tema. Digam comigo no 3, deixando a simplicidade. 1, 2, 3. Deixando. Mais uma vez bem forte. Coloca a introdução. Queridos, não há coisa mais lamentável, mais triste para a igreja do que ela deixar a simplicidade. Quando nós lemos 2 Coríntios 11, verso 3, o apóstolo São Paulo diz: eu temo que assim como a serpente seduziu a Eva com a sua astúcia, também alguns de vós tenham os vossos sentidos corrompidos e se apartem da simplicidade. Olha como isso é pesado. Que se apartem da, o quê? Simplicidade. Essa simplicidade, se vocês forem para o próprio texto original, essa simplicidade, irmãos, é a pessoa partir para o lado da prepotência, da arrogância, deixar a simplicidade. Olha aí, como é lindo isso, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, os irmãos sabem que Deus fez tudo simples, bonito, agradável, bom lá no Éden, mas na verdade esse bom e esse agradável que Deus ele deu para Adão e Eva, eles se apartaram da simplicidade, daquilo que Deus havia dado para esse casal, Adão e Eva. E quando você atenta para esse próprio texto original, falando de apartar dessa simplicidade, é isso que nós estamos falando aqui. É você agora partir para o caminho da arrogância, da grandeza. Vocês se lembram que o diabo disse para Eva, em diálogo com ela, para Adão: vocês serão como Deus. O que era uma criatura, o que era normal, o que era simples, agora eles passariam a ser vistos nessa perspectiva de grandeza e não da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu coloco lá na introdução, vamos lá, só para os irmãos observarem, quando ela deixa de valorizar a videira para honrar a casca. O grande problema hoje de muitos crentes é que estão deixando de adorar Jesus para adorar o pregador, estão deixando de adorar Jesus para seguir o cantor, para seguir o pregador, ou seja, eles não adoram a videira verdadeira, adoram a casca. Há um livro que fala sobre a videira, e quem planta tomate, ou quem trabalhou com tomate, sabe muito bem que para o tomate, às vezes o tomate, o pé de maracujá não cair, o que coloca nele para não cair, para ele produzir? O que coloca? Uma escora, não é isso? Aí tem um outro nomezinho também que eles chamam. Tinha um giral, né? Alguma coisa para sustentar. Agora eu pergunto, o que é mais valioso? É o sustento ou é o pé de maracujá? Mas o grande problema é que às vezes aquilo que é só a encosta na igreja, a gente passa a valorizar mais a encosta do que o próprio pé de maracujá ou o próprio pé de melancia. É isso que nós queremos mostrar aqui, que às vezes a igreja, ela começou tão simples, mas aquilo que era para servir apenas como apoio, está se tornando a centralidade. Vocês se lembram que Deus disse para Moisés,
Moisés levantou uma serpente de bronze. E depois o que o povo fez com a serpente de bronze? Estava adorando. A arca de Israel era um símbolo da presença de Deus. E depois o que Israel estava fazendo? O templo era o que para Israel? Era a presença de Deus, mas o templo se tornou um ídolo. Por isso que Estevão pregou contra o templo. Então nós temos que ter todo cuidado para não valorizar mais a casca do que a árvore. E tem muitos crentes que estão fazendo isso. Muitos líderes que estão fazendo isso. Em prosseguimento, eu vou mostrar aqui o mal da igreja quando ela deixa de valorizar o organismo para valorizar a organização. Então isso aqui é muito sério. É muito sério. Essa simplicidade, se vocês analisarem no original, deixar a simplicidade, é isso que a igreja ela está deixando. A simplicidade do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós colocamos aí para os irmãos, que lá em João 15, primeiro, Jesus diz assim, eu sou o quê? A videira verdadeira. A centralidade do nosso culto é Jesus Cristo. Lá em Romanos, quando você lê do capítulo 11, Paulo diz que os ramos não devem se orgulhar. Por quê? Se o ramo sair do tronco, não é nada. Então, tudo que tem na igreja deve orbitar em torno da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senão, nós vamos estar só na casca. Diga aí para o teu irmão, cuidado, diga para ele aí. Cuidado, senão tu vai ficar só na casca. Nem no bago da laranja tu chega. Porque o bago é bom, não é assim? É bom, é para a saúde, é a pessoa que pega o bago. Agora, quem não valoriza Cristo só come a casca. Jesus disse para a mulher samaritana, tu está pensando que é só isso aí que eu tenho? Essa águazinha que tu bebe aí, ela mata só a tua sede. Quem bebe de mim, nunca mais terá sede. E no 7:38, 39, ele diz, se fará o que dentro dele? Uma fonte, um rio. Eu fico pensando que é igreja, líder brigando por dízimo, brigando por região, brigando por posição, brigando por título, brigando por fama. Isso é só a casca, gente. Isso é só a casca. Você não vê hoje pessoas brigando para ter mais comunhão com Jesus, para ter mais oração, para ter mais jejum, para ter vida mais santa. Não, só estão brigando a casca. É a casca, é quem é maior, é quem tem o templo maior, é quem faz mais, isso é só a casca. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Cuidado com a casca. A casca é a religião fria, a casca é a hipocrisia, a casca é você achar que é muito tempo, há muito tempo que é crente aqui na igreja, é um fariseu rei, frio dentro da igreja, é só a casca. Agora quem briga por Jesus tem vida, tem alegria, tem choro, tem lágrimas, tem poder. Quem gosta de Jesus, quem gosta, levante a mão e diga glória a Deus. Então diga comigo, eu não quero comer. Diga bem forte, igreja, eu não quero comer a casca da banana. Eu quero é a banana. Jesus vai te dar vida. Agora tem irmão que só está na casca. É só na casca, não tem nadinha, é seco. Vem para a igreja, não sente nada. É mexendo no celular o tempo todinho. É uma casca velha fria, não sente nada. Não sente nada, é só a casca, é só a casca, é só a casca. Olha aí, meus irmãos, coloque aí, eu coloquei aqui, ó, pelo aspecto bíblico e histórico, o cristianismo começou com Jesus Cristo de modo simples, não tinha nada de grandeza, não tinha banda, não tinha nada disso, é pecado, banda, coral, não tinha orquestra, nada disso é pecado. Eu só estou mostrando o que era o quê? Era simples, não tinha negócio de hierarquia, nunca teve hierarquia na igreja. Não tinha hierarquia, não tinha clero, não tinha negócio de leigo. Tudo isso aí foi inventado pela igreja. Esse negócio de a classe especial, o bispo especial, a irmã especial. Nunca, Jesus. O especial na igreja é ele, então tudo que gira na igreja é em torno dele. Não tem negócio de grandeza. Quem inventou isso fomos nós.
Nós que inventamos esse negócio, está entrando o doutor fulano. Doutor é lá fora, aqui dentro é todo mundo servo de Jesus Cristo. É assim ou não é? Pronto, a irmã fulana de tu é a mais rica do bairro. Tu é rica para lá. Tu é rica para lá. Tu pode ser madame, porque para Jesus ele não quer saber se tu é rico, se tu é pobre. Ele quer saber se tu está ligado na videira verdadeira. Quem está ligadinho nele aí, diga glória. Se estiver ligado, tem vida. A simplicidade. Começamos pregando simples. Hoje é uma concorrência danada. É assim ou não é? É uma concorrência véia. É um querendo saber mais pregar do que o outro. É um querendo corrigir mais do que o outro. É um querendo saber mais de escatologia do que o outro. E os apóstolos de Cristo, tudinho era correndo, era para pregar Jesus Cristo. Tudinho morreu, tudinho morreu. Sabe como? Só não João, mas todos os outros foram martirizados. Pegaram Timóteo, deram tanta cacetada na cabeça de Timóteo que o miolo desceu. Aí outro flecharam ele, né? Assim. Aí João, ainda para escapar, jogaram ele dentro de um caldeirão, não foi assim? Aí pronto. Os outros, só João que morreu de idade mesmo avançada. Mas os outros, tudinho morreram de quê? Morreram martirizados por causa do quê? Do evangelho. Era assim. Hoje, aí pronto, nós andamos se escondendo com medo de morrer com o do evangelho. Irmão, está tudo diferente. Então é o seguinte, olha, a simplicidade foi embora. Antigamente qualquer louvor alegrava um crente. Hoje tem que ter muito argumento para o louvor alegrar ele. Qualquer mensagem que o pastor pregava, as almas estavam se rendendo a Cristo. Hoje não. É gente mais criticando do que pregando e ganhando alma e libertando pessoas do inferno. Porque o evangelho para muitos perdeu o que? A simplicidade. Aí Paulo disse, eu temo que do jeito... Olha, irmão, escute bem. Tem irmão que pensa que é fácil. Eu estou cheio do Espírito, eu tenho poder. Eva e Adão estavam lá no paraíso e toda tarde, o que Deus fazia? Deus visitava eles. Eles eram discipulados por Deus. Se era discipulado por Deus, o diabo ainda enganou. E tu? Irmão, eles que eram discipulados. Irmão, esse negócio de crença é negócio sério, irmão. Não é forte? É forte, pastor, porque tem irmão que diz assim, eu sou o seguinte, irmão, é porque o pastor Aziel não me deu tanto apoio, e a Eva e o Adão, irmão. Toda tarde tinha culto com a presença de Deus. Irmão, é porque tem gente que prefere comer a casca. O diabo inventou e disse, não, é porque é o seguinte, Deus está enganando vocês. Aí quando eles notaram que estava nu, Deus pergunta, quem disse para vocês? Mas o negócio de simplicidade é coisa séria. É coisa séria. E aí, nós vamos só analisar aqui o seguinte. Coloca aí, olha lá. Aí observem bem, volta bem aí, para vocês terem uma ideia, volta bem aí. Eu coloquei aí. História do cristianismo começou com Jesus Cristo. Olha, de modo simples e humilde. Ele chamou um rebanho bem pequeno. Coloca aí, Atos 1,15. Vamos lá, só para mostrar uma ideia. Vou aqui rapidinho, coloca aqui na tela. Vai lá. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta. Quantos crentinhos tinha? Só 120. Aí, irmão, era isso aqui a igreja. A igreja era isso aqui, 120. Vai, olha aí como é lindo. Homens e o que mais? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura pelo Espírito Santo, que diz pela boca de Davi acerca de Judas. A mensagem era essa daqui, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Pode passar. Olha como era. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse. Leia bem aí no grego, quem tem aí, pode ver aí o que é ministério ali. Pode pegar a Bíblia bem aí, no grego, e ler bem aí. Ou me dá bem aqui para me ler. Olha, nesse ministério, como é que está aí o nome? Já acharam aí? Porque foi contado conosco e alcançou, o Jorge bota sempre a Bíblia aí no grego, mas aí não vai dar tempo para botar aqui. Alcançou sorte neste ministério. Como é que está o ministério aí? Já acharam? Vamos lá, pode passar. Aqui. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, ele pregando, explicando para os irmãos, direitinho, precipitando, se arrebentou todinho, porque quem não presta se arrebenta, e aí pronto, as suas entrando derramaram. Vai. Ele explicando, pregando, normal. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Vai lá.
Aí pronto. Porque no livro dos Salmos, olha, eles pregando normal. No livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro seu bispado. Diaconia, não é isso? E tome, esse aí, não é? Serviço. Esse aí é o qual? O 17, né? Ó, isso. Volta lá no 17. Aí tu volta depois para o 20. Olha aqui, ó. Ministério, não é isso? Ó, diaconia, serviço, irmão. Não tinha nada não tinha negócio de posição grande. Era só serviço. É porque a gente não prega a Bíblia como é para pregar. A simplicidade. Agora bota o 20. Vê o 20 bem aí. Olha aí, vamos pegar o bispado. Bota aí o bispado. Pronto. Lá era serviço, os irmãos tudinho. Aí pronto. Aí pode passar. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, o que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Vamos escolher um homem, mas que tipo de homem? Não, o que prega melhor. Não, ninguém está falando de pregação. O que fala melhor? Também não. Um homem que esteve conosco desde o primeiro momento. É isso? Ou pessoas que têm uma experiência com Jesus. Olha aí, episcope, aí está aqui, ministério lá e diaconia. Aí agora, outro assuma o seu bispado, ou seja, assuma um lugar de vigia. É só isso. Não tinha nada desse negócio. E tem aí no texto clero. Se vocês pegarem aí, está aí no texto a palavra clero. Só que clero não é o que a Igreja Católica criou. Clero aqui não tem nada a ver com posição elevada. Ou seja, era tudo simples. Se vocês analisarem, coloca o 14. Coloca o 14 do mesmo capítulo. Coloca o 14, vai. Olha aí. Todos eles perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres. Olha, homem e mulher oravam como? Todo mundo junto. E quem era que estava no culto? E Maria. Não tinha adoração de santo, não tinha adoração de imagem, não tinha adoração de ninguém. De ninguém. Nem Maria era adorado. Só quem era adorado era Jesus Cristo. Aquele que tinha morrido, ressuscitou e tinha vida e vida com abundância. Maria também estava orando, esperando o batismo com o Espírito Santo. É assim, está aí na Bíblia, meus irmãos. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é que era simples, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa, o que nos alegra é saber que Jesus mora dentro do nosso coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem bem para mim aqui. Apetrechos espirituais não sustenta crente em igreja. Todo dia, se tu quiser uma novidade na fé, tu não vai se sustentar, porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se Jesus não te satisfaz, o que é que vai te manter na igreja, rapaz? Eu é que tenho que ter a certeza que Jesus está vivendo em mim. É essa simplicidade, pastor Douglas, que nós não estamos tendo mais. A simplicidade para sentar e ouvir a Bíblia. A simplicidade para pegar uma harpa e cantar um hino da harpa e se sentir feliz com a letra que fala de Jesus. A simplicidade para deixar o Espírito Santo falar. Mas toda hora nós temos que ter arranjos. Temos que ter um apetrecho, temos que ter um negócio. Tu só dá glória se tiver um espantalho, tu só dá glória se tiver uma munganga, tu só dá glória se tiver palhaçada. Eu dou glória porque eu sei que aquele que me salvou me deu a vida eterna. Ele vive dentro de mim, meus irmãos. Olha, hoje dificilmente você vê, escute aqui, olha para cá, aqui as irmãs, os pastores e as missionárias, dificilmente você vê um pastor chorar num culto. Você vê uma missionária chorar. Você vê um crente chorar, o pastor pregando e ela glorificando. Oh, Jesus, que palavra linda, que coisa maravilhosa. Você não vê não, você só vê crente chorar se ele contar um testemunho dele. Testemunho de Jesus não vale mais nada hoje não. Se não contar que foi macumbeiro, se não contar, um dia o irmão disse para mim, irmão, assim eu comecei a pregar, e ele começou a me levar a fazer umas agendas, já morreu. Ele me levou a fazer umas agendas. Aí um dia ele disse para mim: tu prega até bem, mas tu tem que ter uma história. Eu disse: que história? Tu tem que ter, tu não tem assim um parente macumbeiro na tua família? Tu tem ou não? Eu disse: tenho não. Eu disse: eu não tenho não, irmão.
Ele disse assim: tu catou lixo na rua? Eu disse também não, porque tinha um pregador que ele contava que tinha catado lixo. E ele ouviu ele pregar. Foi assim, 1 hora ele contando que era catador de lixo. Aí os crentes aí se choram, e tudo, aí pronto. E aí ele disse, pois é, porque teu negócio, ele disse para mim, o teu problema é que tu só prega a Bíblia. Eu disse, olha, tu até que tem Bíblia, mas tu não tem uma história. Eu disse, irmão, eu disse, tu, rapaz, vê o que é que tu busca aí. Aí tal. A minha esposa ainda disse, tu não tem aquela história que a tua mãe te contava, que tu... Aí eu disse, deveria ter essa mesmo. Tem essa daí, que a mãe contava, que eu, quando nasci, aí não chorei, aí tá, já ia me enterrar. Aí ele disse, essa daí tá boa. Aí eu disse, é mesmo, rapaz. Irmão, evangelho não é isso. Evangelho não é isso. E vocês podem observar, é porque Deus me chama para pregar o evangelho. Tu não chora mais. Tem um hino no inglês que eu acho lindo. Ele diz, eu vou continuar contando a velha história. E quando eu chegar no céu, eu quero conhecer o resumo da velha história. Jesus que morreu na cruz. Ei, Marrelinho. Oh, aleluia.